Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula de materiais de construção. Hoje nós falaremos sobre ensaios com agregados graúdos, capítulo 3.3. Certo? Então, assim como foi dito na aula passada sobre ensaios com agregados miúdos, que são as areias, hoje nós vamos estudar as propriedades e características dos agregados graúdos, que são as pedras, né? E também qual que é a importância para você definir o uso mais adequado que você pode fazer com uma pedra. Então, aqui nós vamos mostrar a sequência de alguns ensaios realizados para você avaliar as propriedades do agregado graúdo. E lembrando, um agregado graúdo é todo aquele agregado que tem um diâmetro, né, um tamanho maior que 4,8 milímetros, tá? Então, o primeiro ensaio que nós temos é o ensaio de granulometria. O ensaio de granulometria da pedra ele é muito semelhante ao da areia. A diferença começa pela pesagem da amostra. Enquanto que na areia o mínimo era 500 gramas, na pedra vai variar de 3 a 30 kg. Ou seja, o mínimo que eu posso ter é 3 kg e o máximo que eu posso ter é 30 kg. O ensaio de granulometria também é ditado pela NBR 7217. Tá? O que vai determinar a quantidade da amostra é o diâmetro máximo aproximado do agregado a ser peneirado, tá? Por uma inspeção visual. Então, primeiramente você vai pesar a sua amostra inicial, lembrando de tirar a tara, né? Ou seja, descontar o peso do recipiente. Depois essa amostra ela vai ser encaminhada ao peneiramento, né? E uma coisa importante é o que? São as graduações, o tamanho da malha das peneiras para você fazer o teste do agregado graúdo, tá? Então, a sequência que normalmente é utilizada vai começar com 38 milímetros e vai até os 6,3 milímetros, tá? Lembrando que no ensaio de um agregado graúdo você tem que usar a série normal obrigatoriamente. A série intermediária você usa se você quiser ter uma precisão maior, uma graduação melhor no seu ensaio, tá? Então aqui nós temos uma foto da peneiradora, tá? Você pode ver que ela é um pouco maior do que a peneiradora de areia, né? Ela é mais robusta. Então aqui nós temos essa primeira peneira, é a peneira 76 milímetros. Depois nós temos a de 38, depois nós temos a de 19, a de 9,5, certo? Depois nós temos a de 4,8 e por final nós temos o fundo, a base da peneira, tá? Então, como funciona? A amostra é colocada na peneira superior, ou seja, graduação 76 milímetros ou 38 milímetros. E é submetida a uma agitação mecânica por um tempo necessário para que os grãos façam a passagem, né, do menor grão até as peneiras inferiores e você ter a retenção dos grãos maiores nas peneiras superiores. Então aqui nós temos uma foto do operador jogando a pedra na primeira peneira, na peneira de 78 milímetros, 76 milímetros ou 38 milímetros. Após o peneiramento, você vai retirar as peneiras e pesar a porcentagem retida em cada peneira, certo? Aqui nós temos uma foto da pesagem de cada peneira. Podemos ver que essa foto do meio tem uma malha menor do que a peneira de baixo, certo? Então, como funciona? O peso retido em cada peneira ele vai ser anotado na tabela granulométrica, conforme o exemplo. Você terminou o peneiramento, você vai repetir o procedimento para fazer a segunda amostra. Lembrando que você tem que fazer também uma pedra, você tem que fazer um ensaio de 2 amostras para poder tirar a média. Concluído o segundo peneiramento, você vai fazer os cálculos da análise granulométrica. Então aqui nós temos um exemplo, uma tabela. Estão anotadas os pesos de cada retenção em cada peneira. Então nós podemos ver aqui que nesse exemplo foram colocadas todas as peneiras, desde a 76
até as partículas finas, né, que é 0,15 milímetros. Na verdade você não precisa, porque como você está fazendo um teste de pedra, não tem por que você colocar areia, tá? A não ser se você tiver algum pó de pedra incrustado no meio, né? E aí talvez possa ser identificado como material pulverulento, mas ou 0,3 milímetros, 0,6 milímetros. Mas no geral, você pode começar só na graduação da pedra. Repara uma coisa, aqui ó, onde tem 0, quer dizer o que? A pedra, o agregado passou direto, não ficou nada retido. Então, por exemplo, na graduação de 19 milímetros, nós ficamos com 317,8 gramas retido, certo? O que nós vamos fazer? Depois que você pesou cada peneira, você vai pegar o peso individual de cada peneira e vai dividir pelo total para você ter a porcentagem retida, tá? Tanto da primeira análise como da segunda análise. Então, no caso aqui, ó, a porcentagem retida, o que nós tivemos aqui? Eu peguei, por exemplo, na peneira de malha 25 milímetros, eu peguei 33 gramas e dividi pelo peso total, 10.546 gramas, que dá mais ou menos 10,5 kg. Eu dividi e multipliquei por 100, então a porcentagem retida nesse caso deu 0,3%. Lembrando, pela norma, você só pode arredondar uma casa depois da vírgula, conforme está descrito aqui, tá? Você vai fazer a mesma coisa para a segunda determinação, vai pegar cada peso retido, dividir pelo peso total, multiplicar por 100 para ter a porcentagem retida. Depois que você fez as duas análises, você vai fazer o que? Você vai calcular a porcentagem retida média, que é o que? Que é a somatória de cada porcentagem retida dividido por 2. Então, por exemplo, 0,3 mais 0,2 dá 0,5, dividido por 2 dá 0,25. Só que na porcentagem retida média, pela norma, você tem que deixar o número inteiro, ou seja, nenhum número depois da vírgula. Então, nesse caso aqui, ó, que deu 0,25%, arredondando vai dar 0, tá? Porque como 0,25% é menor que 0,5, eu arredondo para baixo, então 0. Então eu vou tirar a porcentagem retida média de cada peneira, e com isso eu vou fazer o que? Eu vou somar a linha anterior com a linha posterior para eu ter a porcentagem retida acumulada. Então, por exemplo, eu começo aqui, porcentagem retida 0, que é igual a esse 0. Aí eu vou para a linha de baixo, que é a malha 64 milímetros. Eu vou somar esse 0 com esse 0, vai dar 0. Então, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0. Só que aqui, ó, já começa a ter uma retenção. Então, se eu somar 3 com 0, eu vou ter 3%. É a porcentagem retida acumulada. Se eu pegar aqui, ó, 68% e somar com 3, vai dar quanto? 71. Se eu pegar 71 e somar com 20, eu vou ter 91, certo? Até que eu tenha o 100%, tá ok? Por que os números estão divididos nessa última coluna, ou na esquerda ou na direita? É porque os números da porcentagem retida acumulada que estão na esquerda são referentes às peneiras de série normal, e os números que estão à direita na porcentagem retida acumulada são referentes às peneiras da série intermediária. Então, por exemplo, nós temos a peneira de 76 milímetros, é série normal, sempre dividindo por 2. Dividindo por 2. Então, 76 do lado esquerdo, 38 do lado esquerdo, 19 do lado esquerdo, 9,5 do lado esquerdo, 4,8 do lado esquerdo. Então, todas que estão do lado esquerdo, série normal. Todas que estão do lado direito, série intermediária, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma curva granulométrica. Isso quer dizer o quê? Você pode pegar a sua tabela e plotar os pontos no eixo, num gráfico cartesiano, de tal forma que no eixo X você vai ter os grãos das peneiras começando com 4,8 até 76, e no eixo vertical você vai ter o que? Você vai ter as porcentagens de retenção. Então o que você vai fazer? Você vai plotar os pontos, e aí você pode fazer o que? Você pode ter duas linhas, uma linha representando a porcentagem passante, que é a linha azul, e você pode ter a linha vermelha, que é a porcentagem retida, tá? Então aqui, qual que é a ideia? Quanto mais suave for
a curva no gráfico, mais bem graduado é o agregado, certo? O que quer dizer meio mais graduado? Ele tem uma boa transposição, né? Uma boa graduação. Ele vai crescer uniformemente, tá? O agregado do nosso exemplo ele possui uma graduação descontínua. Por que descontínua? Pois a transição da curva dos tamanhos maiores para os menores não ocorre de maneira gradual. Você tem uma queda muito brusca, né? Se nós olharmos aqui no gráfico, a gente vai ver o que? A gente vai ver que a gente não tem um pouquinho de peso em cada peneira, entendeu? Quando você tem uma retenção, um pouquinho de retenção em cada peneira, quer dizer o que? Que você vai ter uma amostra com várias graduações diferentes. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, até a peneira 25 milímetros não teve nada de retenção, ou seja, não houve qualquer grão com até 25 milímetros. Já teve um pouquinho só, 3%, com 2 centímetros, e depois, ó, nós tivemos o que? 68%, né, quase 2/3 do total da amostra é composto por diâmetro de 12,5 milímetros, tá? Então quer dizer o que? Nesse caso aqui, nós temos uma amostra com graduação descontínua. O que? Por que descontínua? Nós temos poucos grãos, poucos diâmetros de grão, com uma porcentagem muito grande, tá? Não tem outras distribuições nas outras peneiras, por isso que é descontínuo, tá? Então, a norma 7211, ela estipula o quê? Que ela vai apresentar os limites de distribuição granulométrica para avaliar se a pedra está dentro do padrão, ou seja, se essa pedra que você vai usar, ela é favorável, ela é aceitável para você fazer um concreto. Então, por exemplo, aqui nós temos na coluna esquerda as aberturas das peneiras, né? Começando de 75 até o 4,75, e aqui nós temos a zona granulométrica. Quer dizer o quê? Que a sua porcentagem retida acumulada da sua amostra, ela tem que estar dentro desse intervalo. Se estiver fora, quer dizer que a sua amostra não serve, a sua areia não serve para você fazer um concreto. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 12,5 milímetros, certo? Eu vou enxergar onde? Eu vou enxergar qual variação eu vou ter que usar, do 4,75 ao 12,5. Então a minha porcentagem retida acumulada em 12,5 tem que ser de 0 a 5%. Vamos dar uma olhada no nosso gráfico. 12,5, olha lá, deu 71%. Então quer dizer o que? Não serve, já é reprovada, tá? Eu posso ter no máximo de 0 a 5%, só que a totalidade da minha amostra nesse caso justamente deu 71% de 12,5, não serve, tá? A distribuição granulométrica ela vai influenciar diretamente na trabalhabilidade do concreto. O que é a trabalhabilidade do concreto? É o quanto você consegue virar a massa do concreto sem demandar muito esforço físico, certo? Por quê? Uma graduação contínua, ou seja, uma amostra com vários diâmetros, ela facilita a trabalhabilidade, ou seja, o concreto é mais trabalhável. Quando você tem uma alta porcentagem de material fino, né, que é material pulverulento, de pulverização, o que é o material fino? É um material que tem um diâmetro menor que 0,15 milímetros, é minúsculo, microscópico. Quando você tem uma alta porcentagem de material fino nas suas pedras, isso vai exigir um aumento de água de amassamento na hora de você fazer o concreto. E consequentemente, você vai ter um maior consumo de cimento para corrigir o fator água-cimento, entendeu? E outro problema é o que? Muito material pulverulento, ele vai afetar a aderência entre o cimento e o agregado, né? E pode acontecer o que? Pode acontecer segregação. Com o tempo, as pedras não vão se grudar no cimento e aí pode acontecer o que? A soltura, né? As pedras podem se soltar, os agregados podem se soltar com o tempo. É a mesma coisa que você tentar colar alguma coisa numa superfície empoeirada, poeira. Você não consegue colar, porque a poeira impede. Então, essa poeira, fazendo uma analogia, é como se fosse esse material pulverulento. Ele impede a ligação entre o aglomerante e o agregado. Só que concretos sem finos, né, ou seja, com pouco material fino,
eles são mais duros, são mais difíceis de trabalhar. Eles são sujeitos a mais exudação e eles ficam mais permeáveis, passivos de agentes agressivos, tá? Lembrando que exudação é o que? É o fenômeno de quando a água sobe, né? Ou seja, quando a água ela vai para a superfície do concreto e leva consigo a nata de cimento. A exudação ela vai provocar o que? Ela vai provocar uma fraca ligação entre o agregado e aglomerante, ocorrendo a soltura e a remoção do grão. E a longo prazo, a exudação pode causar a diminuição da durabilidade do concreto armado, tá? E outro ponto interessante é o que? Concreto com granulometria descontínua, ou seja, com poucos grãos, né? Com 2 ou 3 grãos só, exige maior energia de densamento, ou seja, você tem que fazer mais força para poder misturar o concreto. Logo, quanto mais distribuído estiverem os grãos, maior vai ser a qualidade do concreto, do agregado, tá? Relembrando, a dimensão máxima característica é o que? A dimensão máxima característica, você vai pegar a porcentagem retida acumulada e vai ver qual que é o número igual a 5. Vai ver na tabela. Se não tiver os 5%, você vai ver o número imediatamente inferior. Então, no nosso exemplo aqui, a dimensão máxima característica, que vai representar a amostra, vai ser o que? Vai ser uma peneira de 1 grão de 19 milímetros, quase 2 centímetros, tá? Só que tem o seguinte, para você executar o concreto armado, existe um limite, né, máximo do tamanho da pedra. Por quê? Porque se a pedra for muito grande, ela pode ficar presa entre as barras de aço da ferragem. Isso pode dificultar o adensamento, porque aquela pedra que era para descer e compor a massa do concreto, ela vai ficar presa e aí vai se formar o que? Um vazio na forma, entendeu? E esse vazio pode causar segregação. Então aqui, ó, nós temos algumas orientações, né? O limite máximo deve ser 1/4 da menor dimensão da peça em planta, 1/3 da espessura da laje, 2 vezes espaçamento vertical entre as armaduras, 0,8 vezes espaçamento horizontal entre a armadura e 1/3 do diâmetro da tubulação, concreto bombeado. Lembrando que concreto bombeado é o concreto feito na concreteira e despejado pelo caminhão betoneiro, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma laje, vamos supor, com 10 centímetros, então eu vou pegar esses 10 centímetros e vou dividir por 3. Vai dar 3,333, vai dar uma dízima. Então, 3 centímetros. Então quer dizer o que? Eu posso ter um agregado com no máximo 3 centímetros. Se eu tiver um agregado com tamanho maior que 3 centímetros, eu não posso usar esse agregado para fazer essa laje de 10 centímetros, entendeu? Eu tenho que usar um agregado com tamanho menor, 2 centímetros, 1,5 centímetros. E esse tamanho vai ser o que? Ele vai ser referente à dimensão máxima característica. O módulo de finura, ele é exatamente igual ao da areia. Você vai somar as porcentagens retidas acumuladas e vai dividir por 100, tá? Então, no nosso exemplo, somando as porcentagens retidas acumuladas da série normal, deu 694, dividindo por 6, vai dar 6,94. E aqui vai a dica. Quanto menor o módulo de finura, mais água você precisa. Logo, mais cimento você vai usar para manter o fator água, né? Uma curiosidade é o que? O concreto, ele é composto de 60% a 70%, ele é composto de agregado. E uma função do agregado é o que? É baratear o concreto, porque o cimento é muito caro em relação à pedra e areia, tá? Então vamos partir agora para o segundo exemplo, o segundo teste, que é a massa unitária. A nossa massa unitária, a fórmula é a mesma, que é o que? Massa unitária é massa dividido por volume aparente. Lembrando que o volume aparente é o volume do grão mais o volume do vazio. E para eu determinar a massa unitária, é a mesma forma que eu uso para areia. Eu vou pegar um recipiente de forma paralelepípeda, com as dimensões mínimas da figura que eu já vou mostrar. E eu vou pegar esse recipiente e vou encher com pedra. Vou compactar levemente. E aí a parte superior do caixote eu vou arrasar com uma prancha metálica, né, para ficar com a altura uniforme. Depois eu vou pesar esse caixote, vou descontar o peso do caixote vazio, a tara, para ter o peso líquido do agregado, né? Então aqui nós temos um exemplo, nós temos um caixote com as seguintes dimensões:
316 por 316, um quadrado, por 200 milímetros. Vou encher de pedra, vou arrasar aqui em cima e vou pesar. No caso aqui, no exemplo, a pesagem com tudo, ou seja, peso do caixote mais peso da pedra, deu 29,8 kg. Só que eu sei que só o peso do caixote é 2,7. Então, se eu subtrair 29,8 menos 2,7, eu vou ter o peso líquido da pedra, que é 27,1. Aí eu vou calcular o volume do recipiente, que no caso aqui deu 20 decímetros cúbicos, né? Que é igual a 20 litros, porque 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E aí eu vou fazer a conta da massa unitária. Eu vou pegar a massa, que é 27,1, e vou dividir pelos 20 litros, 20 decímetros cúbicos. Vai dar um resultado. Esse resultado é a massa unitária, no caso 1,35 kg por litro. Tá? Essa massa unitária, como ela é um ensaio rudimentar, você pode fazer esse ensaio na própria obra. Tá? A única coisa que você precisa ter é um balde, um recipiente, o qual você sabe o volume desse balde. Por exemplo, uma lata de tinta de 20 litros, ou um balde, né? Porque você pesando o balde cheio e descontando o seu peso, e você pegar esse peso, né, só da pedra e dividir pelo volume do balde, você vai ter uma massa unitária aproximada. Tá? E com essa massa unitária, você pode calcular quanto pesa, né, seu montante de pedra na obra, entendeu? Se você comprou, por exemplo, a pedra em metro cúbico, se você pegar vamos supor, esses 10 metros cúbicos, vamos supor que você tenha 10 metros cúbicos, e dividir por essa massa unitária, o que vai acontecer? Você vai converter isso em quilos, ou seja, quantos quilos você tem de massa em quilos, entendeu? Agora vamos partir para a massa específica ou real absoluta, né? A massa específica, ela é semelhante à massa unitária, só que a diferença é o quê? O volume é o volume seco, ou seja, você vai desprezar o volume da água, só o volume do material. E como é feito esse ensaio? Esse ensaio ele é feito pela norma NBR 9937, pela pesagem hidrostática, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma amostra, vou secar em estufa durante 24 horas, certo? E eu vou pesar essa massa. Essa massa eu vou chamar de peso seco, ou seja, PS. Depois que eu eu pesei essa massa seca, esse peso seco, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse peso seco, vou imergir ele em água, em temperatura ambiente, e vou deixar ele imerso por 24 horas, certo? Depois eu vou pegar essa amostra e vou deixar ela secando superficialmente, também em temperatura ambiente, e depois vou pesar novamente esse peso com água, né? Esse peso com água eu vou chamar de PA, que é peso saturado, tá? Depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa amostra, vou colocar num balde e vou pesar na balança hidrostática. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o peso submerso. Esse peso submerso, na verdade, é o peso da água. Então aqui tem a figura. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha balança, vou colocar a minha amostra dentro de um balde de água e nesse balde de água vai dar o peso submerso, que é o quê? É esse P com essa apóstrofe aqui em cima, tá? Então, esse peso submerso, na verdade, é o peso da água, tá? O volume da água. Então, o que eu vou fazer? Se eu tirar a diferença do PA, do peso saturado, menos o peso submerso, ou seja, o peso total menos o peso da água, eu vou ter o quê? Eu vou ter o peso, o volume o peso do material seco, entendeu? Então, como funciona? A fórmula é a seguinte, é peso seco, ou seja, o peso lá da estufa, dividido pela essa diferença entre o peso saturado e o peso submerso, tá? Na verdade, esse peso submerso, ele funciona por causa do empuxo da água, né? Porque como o empuxo é igual ao peso do volume de água deslocado, é esse volume que vai ser igual ao volume da pedra, tá? Então, num exemplo aqui, ó, nós temos assim, uma amostra de agregado graúdo foi submetida a um ensaio de determinação de massa específica. Quando seca,
a amostra pesava 25 kg. Depois de saturada, depois de molhada, ela passou a ter 25,92 kg, ou seja, quase 1 kg a mais de água. E quando ela foi submersa, o seu peso foi 17,25 kg. Então quer dizer que esse 27,5 aqui é o peso de água. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar o peso seco, que é 25, vou dividir pela diferença do peso saturado pelo peso submerso. Então 25 dividido por 25,92 menos 17,25 vai me dar um peso específico de 2,88 kg por litro. Se eu pegar esse 2,88, ele é maior que 1,60 lá da massa unitária. Então isso comprova o quê? Que a massa específica ela é sempre maior, mais densa que a massa unitária. Tá? O terceiro teste é a resistência à abrasão. A resistência à abrasão era determinada pelo método NM51, também chamado de abrasão Los Angeles, pois é o nome dado dessa máquina. Como funciona? Essa máquina aqui, ela é um tambor. Dentro desse tambor eu vou jogar a amostra de pedra e vou jogar também duas esferas metálicas. Tá? Aqui tem um eixo, aqui tem um motor e eu vou ligar esse motor. O que vai acontecer? A pedra vai girar junto com as esferas de aço. As esferas de aço vão triturar, vão fragmentar a minha amostra, certo? Depois que eu fragmentei a pedra, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa amostra e vou peneirar ela de novo na peneiradora. Só que eu vou peneirar ela somente numa única peneira, que é a peneira de graduação 1,7 mm, tá? Vou peneirar e aí vai passar o material passante, e esse material passante eu vou dividir pela massa original, certo? Mesma coisa que eu faço no ensaio de granulometria. Vou pegar o material passante, vou dividir pelo material total e vou multiplicar por 100. Esse vai ser o resultado do teste de resistência à abrasão. Então, como exemplo aqui, ó, para você aplicar concreto em pavimento rodoviário, essa porcentagem ela nunca deve ser superior a 50% para lastro de ferrovia, ou nunca maior que... Não, desculpa, 50% para rodovia e nunca pode ser maior que 40% para ferrovia. Rodovia 50% e ferrovia 40%. E depois nós temos a resistência ao esmagamento, né? Ele é determinado pela NBR 9938 e consiste em quê? Consiste em você pegar o agregado e submeter ele a um esforço de compressão de tal forma que você vai fraturar os grãos. Vai também fragmentar, mesma forma, como se fosse você estivesse apertando, né, a pedra. Você vai apertar, esforço de compressão, e vai fragmentar, vai fraturar. Depois que você fragmentar, você vai pegar também essa amostra fragmentada e vai peneirar na peneira 2,4 mm, certo? E o que você vai fazer? O peso retido, né? Você vai dividir pelo peso total, certo? E também vai multiplicar por 100 e aí vai fazer o que? O resultado vai ser a resistência ao esmagamento, né? Então, quando você usa um agregado para fazer confecção de pavimento rodoviário, ele tem que ter uma elevada resistência ao esmagamento, né? Ou seja, ao desgaste, devido ao constante esforço da compressão dos veículos, tá? E depois nós vamos ter um outro ensaio que é o formato dos grãos. Por quê? Os grãos das pedras eles têm formatos muito irregulares. Eles podem ser do seguinte tipo: cuboide, uma forma meio cúbica; lamelar, que é mais comum, que é como se fosse uma ponta de lança, né? Ele é comprido e tem vários pontos angulares, né? Pode ser discoide, na forma de um disco, ou plano, ou seja, quando ele é um pouco retangular e ele não tem tanta saliência, tanta ondulação na sua superfície, tá? Esse ensaio ele é ditado pela NBR 789 e como vai funcionar? Você vai pegar um paquímetro e vai medir as três dimensões da sua pedra, ou seja, o comprimento, a largura e a espessura, certo? Conforme aqui na foto. Qual que vai ser o comprimento? O comprimento ele vai ser a maior dimensão da sua pedra. A menor dimensão vai ser a largura. Então, no caso aqui, nesse exemplo, nessa pedra aqui, olhando, né, no visual, a maior dimensão está o quê? Está na horizontal, né, no eixo X. Então, essa medida que o paquímetro está fazendo a medida do comprimento. A medida vertical vai ser a medida da largura. E a terceira medida é a espessura da pedra, né? Ou seja, a medida mais fina. E aí, para você classificar o formato do seu grão, ou seja, que tipo ele vai ser,
você vai ter que jogar nessa regra, esse cálculo aqui, ó, para saber que tipo ele é, se ele vai ser normal, lamelar, discoide ou plano, tá? Então aqui, algumas observações, né, referente aos formatos. Os agregados naturais, eles têm normalmente o formato mais cubo, né, mais cuboide. Já os agregados industrializados, as britas, elas são muito irregulares e ela tem um formato mais lamelar, né. As britas, elas exigem 20% mais de água na hora de você concretar, mas elas possuem uma resistência maior ao desgaste e maior aderência em relação aos agregados naturais. Os grãos irregulares, ou seja, formato lamelar, eles podem ficar presos entre as barras de aço, tá? Tem mais probabilidade do que um agregado de formato cuboide. Quanto mais grão lamelar e alongado, mais o concreto vai perder trabalhabilidade, ou seja, mais difícil vai ser para você virar a massa. E o tipo de rocha, ele também vai influenciar o formato. Então, por exemplo, um granito geralmente vai produzir uma pedra com formato mais regular. Já o basalto, ele vai ter um formato mais lamelar. E relembrando aqui, o coeficiente de vazios é igual às areias, né? Ou seja, é o volume total menos o volume seco, né? O volume seco você pode representar pela relação entre a massa unitária sobre a massa específica, né? E aqui uma observação, quanto maior o coeficiente de vazio, maior o consumo de cimento, certo? E por fim é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um abraço a todos e até a próxima aula.